Alegre estou por onde vou, quero te encontrar. Música boa, viu só, Padre? Para começar bem o nosso programa aqui, para voltar esse segundo bloco, não é mesmo? E você que está em casa é convidado a participar do nosso Sempre Com Você de hoje. A gente está falando sobre orientação espiritual e confissão, tá? Então, você que está em casa tem alguma dúvida, pode ligar para nós. 3349-1015, 8419-9938. Padre, a gente percebe que o senhor fala muito orientação, né? Isso. Por que não usar o termo direção? Eu falei do Padre José, do movimento Schoenstatt. Ele diz assim, nas suas reflexões, que quando eu dirijo alguém, eu não permito que ela assuma o controle da sua vida. Então eu oriento porque a pessoa é quem vai ter que definir o que ela deseja. Um orientador espiritual ou um diretor espiritual não pode fazer com que a pessoa faça aquilo que ele acha que é importante. Por quê? Porque a pessoa não vai aderir. Ela vai acabar se boicotando. Então é necessário que na orientação a pessoa assuma aquilo que ela acredita ser importante para ela. Então eu gostei do termo orientação, ao invés de direção. Realmente, a direção é Deus, eu penso. Mas eu oriento a pessoa e ela vai escolher o caminho. Por exemplo, hoje aqui é a terça-feira do aconselhamento, claro, né? Quem quiser ligar e perguntar, pode perguntar. Qual que é a diferença, então, dessa orientação espiritual e, por exemplo, de um aconselhamento? Então, não teria. A questão são de terminologias. Você tem que tomar cuidado e você que está vendo o programa toda terça-feira ou todo dia? Toda terça, pá. Toda terça-feira. Quando você liga a TV, porque você quer especialmente ver a Antonielli e a orientação, o aconselhamento, você tem que saber bem assim. Ela dá o aconselhamento e eu vou aplicar isso para a minha vida. Talvez não sirva. Talvez seja muito drástico para aquele momento da minha história. Ou talvez eu já sou uma pessoa relaxada e se eu pegar aquele aconselhamento, aquele conselho, vai ser ruim para mim. Então é só terminologia. É importante dar conselhos? É importante. Mas é importante que as pessoas definam o que elas desejam para a vida delas. Até o nosso momento de oração mesmo, né, Padre? Às vezes a gente faz essa oração inicial e eu tenho um retorno muito bacana de algumas pessoas, né? Tem dias que a gente tá mais inspirado para rezar, assim. E eu vou falar para vocês, gente, é muito difícil, viu, você fazer uma oração na frente da câmera. É diferente da oração que eu faço, por exemplo, na minha oração pessoal, né? Na minha oração pessoal de todos os dias. É totalmente diferente. Você fica com o coração mais livre, parece, né? E na frente da câmera você fica meio preso. E às vezes você acaba rezando e falando coisas que as pessoas que estão em casa falam assim, nossa, isso que você falou hoje foi para mim, né? Que vai falar. E às vezes a gente nem sabe, né? Que tá fazendo isso, que tá fazendo tão bem assim para alguém. Padre, o que a orientação espiritual ela tem que fornecer para minha vida? O que eu tenho que mudar a minha vida com a orientação ou não? Posso continuar como eu tô mesmo? Eu sei que, por exemplo, assim, a própria oração ela já modifica a gente quando a gente começa a rezar sempre, né? A gente vai pedindo, por exemplo, calma, Senhor, né? Envie o seu espírito de paciência para nos ajudar. Não, mas é verdade. E aí, o que a orientação espiritual ela procura? Qual que é o objetivo? O objetivo é eu me encontrar como pessoa. É claro que eu posso definir, por exemplo, que eu quero continuar com a vida que eu estou. Eu fiz um retiro e me converti, percebo que quero tomar o caminho de ser uma pessoa melhor. Mas às vezes eu percebo que estou caindo demais. Por isso que juntou a orientação com a confissão. Você imagina assim, eu estou confessando e às vezes eu confesso o mesmo pecado, que eu posso chamar o pecado de origem, eu posso chamar o espinho na minha carne, como diz São Paulo. E o que eu faço então para parar de cair nesse pecado? Eu vou buscar orientação espiritual, porque eu quero mudar, eu não quero mais cair naquele erro. Então, talvez, possivelmente, a orientação vai me ajudar a converter o meu coração, a arrumar ferramentas espirituais que eu possa cair menos naquele pecado. Alguém que é muito estressado, alguém que às vezes reage impulsivamente, a orientação vai ajudar a pessoa a encontrar meios de se tranquilizar e não dar respostas tão espontâneas. Eu tô precisando, Padre, então vou ter que buscar de novo uma orientação, viu? Vou bater lá na porta da sua paróquia. Pode ir na São João Bosco que eu tô te esperando. Padre, olha só que bacana, estão rezando pelo senhor aqui, a Neide e o Wagner Vivancos. Eles pedem oração pela sua peregrinação que você vai fazer em breve, o caminho de Santiago de Compostela. Tava conversando sobre isso, né, Padre? Um beijo, Neide, um beijo, Wagner. Obrigado pelas dicas no caminho. Eles estão me ajudando a pensar no caminho direitinho.
Vai ser E como é bom. que é, padre? Vai rezando nesse caminho? Eu vou fazer uma peregrinação mesmo. Eu quero me encontrar com Deus através desse caminho de Compostela. Isso que é muito legal, né? Muito bacana. Vou celebrar missas lá todos os dias, lembrando de modo particular da minha paróquia, São João Bosco, dos meus amigos, você da TV Imaculada, vou rezar por você também. Viu só, Milites? O padre vai pra lá e vai rezar por nós, viu? Padre, a Juliana pergunta assim: não estou conseguindo rezar, o que eu posso fazer? Juliana, tem vários motivos que às vezes a gente se afasta. Às vezes a gente não está com tanta intimidade com Deus ou sentimos que Ele está distante. Primeira coisa, se nós estamos falando de orientação, busca uma orientação com o teu pároco, busca uma orientação com alguém que você sabe que tem discernimento para te ajudar. Porque o primeiro princípio é assim: eu não estou conseguindo rezar, mas eu quero rezar. Então eu faço a minha vontade prevalecer. Mesmo não estando, eu vou, abro a minha Sagrada Escritura, ou eu pego o texto e vou começar para que o meu corpo entenda que a minha alma é quem manda nesse campo. Eu tenho muito assim, padre, comigo, porque a gente tem, né, na correria, a gente é convidado aqui na TV todos os dias, todo mundo passar um pouquinho na capela, né? A gente não é convocado, a gente é convidado, né? Porque a gente sabe da correria aqui e tudo mais, né? E às vezes eu falo assim, meu Deus, não dá tempo. Aí eu falo assim, eu vou rezar pelo menos um terço da providência, né? Que é um terço curto, porque é pelo menos aquele momento que eu tenho de intimidade, né, com Deus. Aí antes de dormir faço minha oração pessoal, mas assim, de ter esse momento, né, de encontro, de você estar, né? Ela tá falando aqui de não conseguir rezar. De repente, criar o hábito de rezar um terço, daquele terço você vai conversando com Deus, você vai meditando as dezenas e aí vai fluindo, Eu né? preciso de definir. A primeira coisa, eu não estou conseguindo fazer uma oração livre. Então eu busco uma oração já apresentada pela igreja. Eu posso rezar um terço, eu posso ir na comunidade fazer uma via sacra, eu posso começar com um cerco de Jericó, por exemplo, fazer uma oração da manhã. Então, eu tenho que dar o chute inicial. Eu posso ir à igreja, fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Lá na comunidade, os nossos colaboradores, eles também rezam, né? O pessoal da secretaria, da limpeza, eles se reúnem todo o início do trabalho, às 7 horas. Eles fazem a oração, a leitura do Evangelho e depois começa a sua jornada. Isso é importante, né, para nós que trabalhamos, Verdade. né, dentro da igreja, porque aqui nós estamos dentro da igreja, né? Dentro. E aí a gente tem a sorte, a bênção, na verdade, de ter uma capela aqui, né? Do lado da minha sala, olha que maravilha. bênção. Quando não tá, as coisas não estão muito bem, a gente corre lá pra capela. É pra capela que a gente arrasta os padres pra confessar confissão. também, padre. Isso Vamos falar mesmo. da confissão agora, Vamos então? falar. A gente falou algumas coisas já, né? Falamos já que a questão da orientação espiritual ser mais longa, né? Ela não é no lugar do confessionário, né, padre? Não. A orientação não é para ser no lugar. Lugar no confessionário é lugar de confissão, né? Perfeito. A confissão é um sacramento da igreja, a gente chama também da reconciliação. Talvez as pessoas tenham muito medo, porque quando eu falo confissão, eu tenho que falar de algo errado que eu fiz. E aí, para confessar, as pessoas ficam inventando. Às vezes até fazem delação, mas não confessam que elas estão erradas. Ó, eu fiz isso, mas assim, foi porque fulano... Isso. Então, Sei como assim, que é. o sacramento da reconciliação, a palavra, o Papa usa muito, né, com o ano da misericórdia, a reconciliação. Então, você vai estar diante do próprio Cristo dizendo bem assim, olha, Deus, me perdoa, eu errei com você nesses pontos. Então, é diferente do aconselhamento, a gente fala de tempo. Para um aconselhamento, no máximo 40 minutos, porque até a pessoa fica cansada de se expor. Para uma confissão, se a pessoa faz bem o seu exame, ela em 5 minutos ela faz uma boa confissão, viu? Uma excelente. Porque tem gente que entra na fila, que nem eu falei lá no começo, que eu fico indignada. Eu me indigno, gente, com isso, de verdade. Olha, a gente fica na fila e a pessoa entra, né, e fica um tempão ali. Eu acho que é interessante a gente levar em consideração isso, porque a gente também não sabe qual que é a realidade da pessoa. Às vezes a pessoa também está num momento de angústia muito grande e foi ali que ela achou e é ali que ela encontrou, né? Mas de falar justamente isso, que às vezes a pessoa fala tanto que o resto da fila fica esperando, acaba o tempo da confissão e aí o resto ficou sem confessar. Eles pecam mais, porque ficou assim, padre, sentiu uma vontade de matar essa pessoa que estava lá dentro. Então, eu entendo que a pessoa pode estar com algum problema, mas daquele não é o momento. Eu falo sempre isso para as pessoas, olha, quando você for, por exemplo, numa confissão comunitária em que os padres estão lá sentados, você faça só a tua confissão. Não fica dizendo que você está com problemas, porque isso atrapalha o outro que está lá, que tem um trabalho para fazer. Então, isso é ter consciência de que eu não estou no mundo sozinho.
Ah, mas eu queria tanto tratar com o padre desse tal assunto. Não vai ser agora, eu vou tratar do tal assunto no outro momento. É verdade. Padre, como então fazer uma boa confissão? O senhor falou já do exame de consciência, né? Perfeito. Mas como fazer uma boa confissão? Vamos lá. Primeiro eu fiz o exame de consciência em casa, cheguei na comunidade, me ajoelhei, faço uma oração breve pedindo as luzes do Espírito Santo. E aí o que eu vou apresentar ao Padre dos meus erros? Então eu chego diante do sacerdote e digo, Padre, eu pequei e me arrependo de ter pecado. E os meus pecados são esses. E aí eu relato os meus pecados. Não adianta você falar assim, eu não roubei, eu não pequei, porque isso deveria ser uma prática nossa já. Então você precisa dizer o que você fez de errado e que te afasta da bondade de Deus. E no final eu me arrependo e quero pedir o perdão do Senhor. E aí eu rezo o ato de contrição, dizendo ao Senhor, Senhor, eu me arrependo de ter feito esses pecados, não quero mais pecar, me ajuda. Tem até uma historinha da corda, né, que o cara ia confessar e toda vez ele falava que o pecado era por causa da corda. E ele não falava o que era, na verdade ele tinha enforcado a pessoa com a corda. Nossa. Né? E aí toda vez que confessava a corda, o pecado era recorrente, mas não falava o que de fato era. E às vezes a gente é assim também, né? Muitas vezes. Padre, a questão da confissão, antigamente tinha um confessionário, né? Ainda tem. Não fala antigamente. Ainda tem. Mas eu prefiro confessar cara a cara. Eu também. Sim, sentar de frente e rasgar o coração, né? Uhum. Mas antigamente tinha um confessionário. Você não acha que essa questão do cara a cara, de você estar perto da outra pessoa, deixa as pessoas meio constrangidas? Também, porque de repente a pessoa espera entrar lá e ter um confessionário, né? Uhum. A pessoa ajoelhar, falar, o senhor não olhar, ver quem é. Também é um dos motivos. Às vezes as pessoas, elas ficavam ajoelhadas, elas abaixavam a cabeça, então o padre só conhecia pela voz. E dificilmente, né? Tem muita gente que tem vozes parecidas. E aí a pessoa ficava mais livre. Mas eu creio que o importante é a liberdade da alma. Por que é que eu vou ficar com uma situação que não me faz bem guardado comigo? Eu vou jogar fora. O que é lixo, eu tenho que jogar no lixo. Sabe, a confissão é o momento em que eu pego uma grande lixeira do céu, jogo tudo aquilo que não presta e Deus sabe o que fazer com aquilo. A confissão é algo muito sério, né, padre? Muito. Às vezes a gente vai confessar por convenção, porque tá todo mundo confessando, porque às vezes o pai e a mãe obrigam, né? E na verdade isso tem que ser algo do coração, né? O pecado é um câncer para nossa alma, entenda bem isso. O pecado é um câncer e eu não posso ir porque se eu não tomo consciência de quem eu sou e para onde eu vou, de fato fica difícil, então eu brinco. Ou eu sou aquela pessoa de pecado recorrente. Eu falo e sempre estou, eu vou confessar, mas eu sei que eu vou fazer isso. Então é melhor que nem vá à confissão, porque você está destinando a sua alma para a condenação, porque você diz, eu quero essa vida de pecado e eu aceito me destruir. Padre, e de quanto em quanto tempo que a gente deve se confessar? A gente sabe que tem um mandamento, né, da igreja que fala pra gente do tempo de confissão, pelo menos uma vez ao ano. Mas a gente não peca só uma vez no ano, né? Não. Então, eu digo para as pessoas assim, normalmente quando a tua consciência te acusa de que você fez algo que te fez mal e que fez mal ao outro. Mas e se a minha consciência está mal formada? Eu vou buscar orientação espiritual para compreender o que é pecado. Então não vou na confissão para entender o que é pecado. Eu vou na orientação espiritual. Posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Melhor que não. Melhor você aprender o que é, faz o seu discernimento. Quanto tempo? Vai depender muito. Tem pessoas que se confessam um mês, né, uma vez por mês, tem pessoas que se confessam toda semana, mas toda semana eu pergunto bem assim, no que é que você cresceu de uma semana para outra? Porque talvez você não dê chances para saber bem assim, o que eu melhorei daquilo que eu confessei antes. Então eu preciso dar um tempo também. Eu acredito que uma vez por mês é um tempo saudável para uma boa confissão. Padre, olha só, o João pergunta assim, da Vila Rica. Padre, como faz quando você demora tanto para confessar que até esquece do que fez? Meu amigo, minha amiga, vai por mim. Não é que você esquece, você não quer lembrar. Como é que eu faço? Eu faço o exame de consciência que a gente estava dizendo. O bom é você ir no retiro. Pensa junto comigo. Se faz muito tempo que você não confessa, vai num retiro de 2, 3 dias. Lá vai te ajudar a fazer e vai escrevendo o que você lembra. E depois você retoma a confissão com o padre. Posso ler para ele aquela relação que eu fiz, ou eu já lembrei, guardo ali comigo. Se alguma coisa achar que faltou, eu dou uma olhadinha na minha lista. Muito bom. O padre também, o Jean, pergunta assim.
Me confessei ontem e pequei hoje, não posso comungar? Ai, minha amiga, meu amigo, presta atenção. Talvez não, depende do tipo de pecado que você fez, qual a gravidade. Hoje a igreja não faz mais aquela distinção de venial e mortal. Tudo é pecado e eu preciso saber de que maneira eu estou me comportando. Talvez o que você fez, por exemplo, me irritei no trânsito e xinguei uma pessoa no carro fechado. Precisa, na hora da missa, naquele momento do ato penitencial, eu peço, Senhor, me perdoa, que eu não quero mais cometer esse tipo de pecado. Você entende? É importante que você tenha um discernimento claro sobre isso. Por que existe o ato penitencial na missa? Para que a gente possa se arrepender de alguns pecados que eles... O pessoal fala de corriqueiros, eu não gosto dessa palavra, não. Mas é que às vezes a gente olhou para alguém com uma má intenção, sentiu vontade de xingar alguém, deu uma tropeçada e soltou um palavrão. Quer dizer, eu posso, naquele momento do ato penitencial, entregar a Deus. Eu ia até entrar nesse aspecto, né? Porque a gente tem muito assim, não existe pecadinho nem pecadão, né, padre? Não. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Eu lembro que antigamente a gente estudava, antigamente na minha época mesmo de catequese, a gente aprendia de pecados graves e pecados veniais, né? E aí a gente via assim, então esse aqui dá para confessar, esse aqui dá para isso, dá para aquilo. Na verdade, a gente sabe que todos ferem o coração de Deus. Todos ferem o coração de Deus, todos né? Nos afastam. Às vezes, por exemplo, eu não mato, Padre Aldir, mas eu estou em casa, eu entro, não converso com meu pai, ou não falo com meu irmão, dou um olhar indiferente para alguém no meu trabalho. Isso não é morte? Isso é morte. Mas não é um grau de pegar uma arma e matar alguém. Mas às vezes eu sou tão indiferente às pessoas que as pessoas vão ficando cada vez mais irritadas comigo, ou vão querer também dar com a mesma moeda. Então isso é uma forma de matar a alma da pessoa. Padre, olha só. Jonas, 23 anos sem confessar, posso comungar? Ou eu tenho que me confessar mesmo tendo o sacramento? Acho que quis dizer assim, né? 23 anos sem confessar, tem o sacramento, ele pode comungar direto ou tem que se confessar antes? Jonas, você já está em pecado. Desculpa, não sei se é você. Na verdade, Jonas, presta atenção que eu vou dizer para você. Eu tenho a regra da igreja que eu me confesso uma vez por ano, uma vez pelo menos na Páscoa. Esse é um dos mandamentos da igreja. Nós temos 5 mandamentos da igreja, um deles é a confissão. Então você está fora dessa norma da igreja que te ajuda a ser um cristão melhor. Então eu não posso comungar. Certamente nos 23 anos você fez coisas que você se arrepende muito e não está confessando que você não tem coragem de se dizer pecador, viu? Infelizmente. Não estou te julgando não, querido, presta atenção, não quero te julgar. Eu só quero dizer que você precisa buscar o sacramento da reconciliação. Urgente. É bonito. Eu tenho uma experiência assim na minha casa, padre. Falando agora, me lembrei. Meu pai ficou um tempo grande sem se confessar, sem ir à igreja, na verdade, né? E quando nós nos mudamos pra cá, eu fui a única dentro da minha casa que nunca saí da igreja. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo muito independente, assim, dos meus pais. E quando nós viemos pra cá, foi um renovo na nossa vida, né? Meu pai se confessou, meu pai vai à missa todo domingo, né? E pra ele é algo importante. Pra minha casa, minha mãe é ativa, hoje minha mãe é ativa na igreja. Quando eu vim pra cá, minha mãe se tornou intercessora, né? Então, assim, essa experiência de tantos anos, mas assim, não tinha conhecimento, né? Eu acredito que muita gente também não tem esse conhecimento, que é tudo tão... a correria do dia a dia, né, tão grande que a pessoa fala assim, um pecadinho a mais, um pecadinho a menos, não vai fazer diferença. Padre, olha só, chegou uma pergunta aqui, que eu assustei um pouquinho com a pergunta. Falou a pessoa, não quer falar o nome, né? Abortou 2 vezes. Já se confessou, mas não consegue se perdoar, não consegue esquecer. Não falou o nome. Você entende que essa é uma realidade no mundo. Às vezes, esses discursos em muitas frentes de grupos que querem a libertação, dizem assim, pode abortar, pode ter controle, é você que manda no seu corpo. Só que as marcas que ficam numa mulher que aborta, verdadeiramente não são fáceis. Então, eu vou dizer para você que mandou, que você busque uma orientação espiritual, porque muito maior que o teu pecado é a graça de Deus, mas é necessário que você converta e mude de vida. Uma das coisas que você está fazendo e que não faz parte do teu ser é de ser juíza de si mesma. O grande juiz é Deus. Então, às vezes, nós nos julgamos de uma maneira muito dura, a nós e às vezes aos outros. E se você não consegue se perdoar,
é um sinal claro para mim de que você precisa buscar uma direção espiritual, uma orientação espiritual para o teu caso, no caso específico. Eu fiquei mesmo, porque, na verdade, também esse assunto dessa pessoa, eu quero, assim, que primeiro Deus te abençoe, né, de forma muito Amém. grande, né, abundantemente mesmo, que eu imagino, assim, as marcas de fato que deva ficar, né, padre? Mas a gente levar em consideração que a gente não tem justamente o que você está falando, né, de ficar se culpando por algo que já foi, já passou. E nesse ano da misericórdia, o Papa vem dar, né, um alento especial para as pessoas que cometeram aborto, né? Isso. Às vezes comete o aborto porque vai na onda, porque está com muito medo daquela situação. Não há de fato um motivo que a gente possa dizer esse é o certo para ter feito. Mas eu também sei que é possível ser perdoado se eu coloco esse coração machucado e ferido, hoje com maior consciência, na presença do Senhor. Então eu creio mesmo. Por isso que eu digo bem assim, às vezes as pessoas falam do aborto ou como um levantar de bandeiras, mas não é. É tanto a vida uterina quanto a vida dessa mulher que está com medo, que corre risco, porque você imagina, a culpa paralisa a gente, você está parada numa atitude lá de anos atrás, então você está paralisada. Agora, quando eu me sinto responsável por aquilo que eu faço, eu caminho e vou mudando de vida. Quero te convidar para uma mudança de vida, e para isso eu creio que a orientação vai te ajudar, viu? Queria pedir para o senhor, já encerrando o nosso programa, né, depois dessa pergunta também, das pessoas que participaram e que, né, eu acredito que tem tocado já de um tempo o coração, né, para confissão, para buscar mais a Deus. A gente sabe que o pecado afasta a gente da graça de Deus, né, e a graça de Deus, como diz, é graça, é gratuita, né, é para todo mundo, até mesmo para você que está em casa, que não se sente digno. Né? Uma vez eu, rezando o terço da misericórdia aqui, eu rezava muito, eu sentia muito no meu coração de rezar pelas pessoas que se sentiam indignas, né? E que falar que a graça de Deus, a misericórdia de Deus é para todo mundo. Queria que o senhor fizesse uma oração, padre, assim, pra gente encerrar, mesmo entregando as pessoas que estão em casa, de repente pessoas que, como a nossa irmã, né, que não falou o nome, mas que não consegue esquecer, muitas vezes não consegue se perdoar. Eu conheço casos de pessoas que, por exemplo, traíram seus maridos, suas esposas, pediram perdão, né, mas eles mesmos se julgam até hoje por estarem sozinhos, até quando eu vou pagar, né, e vendo esses testemunhos aqui, vem ao meu coração muitas coisas e muitas pessoas que falam justamente disso, e falam, mas eu já me confessei, né, e não consigo mudar dentro de mim. Isso, é juiz, como que o senhor disse? É juiz de si próprio, né? Fazer uma oração e uma bênção especial, padre. Claro, muito honra. Deus, nosso Pai amado, nós te apresentamos neste momento, nesta tarde, todos esses filhos e filhas que estão em casa. Toca os seus corações e mentes por intercessão da Virgem Mãe Imaculada e fortaleça-os, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Que essa Mãe Santíssima seja um auxílio para a vida desses filhos e filhas. Que São Maximiliano Maria Kolbe toque nos corações, interceda junto do Senhor para que esses homens e mulheres, crianças e jovens possam se sentir amados. E, Senhor, que entregue aos seus pés, através do sacramento da reconciliação, tudo aquilo que não permite que sejam felizes. Por Jesus Cristo, o nosso irmão muito amado, na unidade do Espírito Santo. Amém. E eu te abençoo em nome de Deus, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre Aldir, que bom te ter aqui. Obrigado. Vou chamar o senhor mais vezes, viu? Vai ser uma alegria. Vamos fazer algumas coisas, vamos pensar também em algumas coisas diferentes, né? Quem sabe Deus não vai inspirando no seu coração, no nosso também, né? Uma coisa diferente aqui na TV Imaculada. Sempre com vocês. Te agradece, viu? Obrigado. Obrigada. Boa viagem, né? Obrigado, Antônio. Obrigado. Boa viagem, gente. Olha só, ele vai viajar, vai comemorar o aniversário dele lá em Santiago. Então, feliz e contente. Amém. Obrigada mais uma vez, Padre. E você que está em casa, não sai daí, a gente já volta, tá bom? Com as notícias de hoje. Eis-me aqui, unge